Queridos irmãos e irmãs, esse 8º domingo do tempo comum encerra a primeira parte do tempo comum. Semana que vem nós vamos iniciar um outro tempo da igreja, a partir de quarta-feira de cinzas, o tempo da quaresma. As leituras de hoje, elas são ao mesmo tempo tão simples e tão profundas, que fala verdades tão concretas da nossa vida, do nosso dia a dia. A primeira leitura de hoje é de um livro que a gente poderia dizer assim, que é um livro muito familiar. É um dos poucos livros da Bíblia que a gente sabe quem escreveu. Mesmo o livro dos profetas, que a gente dá nome, a gente sabe que nem toda parte foram feitos por eles. O de hoje nós sabemos. É um livro que foi primeiro escrito em hebraico, por Jesus ben Sirac, e depois que ninguém mais conhecia a língua hebraica, já se falava mais o grego, o seu neto traduziu esse livro, chamado Eclesiástico. E ele fala muito de coisas que acontecem no dia a dia, no cotidiano, na família. Os exemplos que ele nos dá para falar de nós, ele diz assim: olha, quando a gente pega uma peneira e passa a areia nela, o que fica na peneira é aqueles refugos, aquelas pedrinhas. O que a gente faz? Joga fora. O oleiro, depois que ele faz, ele molda o vaso, ele tem que testar, que provar o vaso, ele tem que ir para o forno, onde está o fogo. Pode rebentar, estourar ou não. E ele diz que para você conhecer uma pessoa, a gente conhece alguém pelo falar. Quando alguém fala, é aí que nós conhecemos. E nós dificilmente somos bons ouvintes. Muitos de nós acha que conhece o outro por aquilo que ouviu falar, e você então não conheceu. Você não se permite conhecer o outro, você chegando perto, escutando. Às vezes você conhece a pessoa por uma fofoca, e às vezes você faz uma radiografia dela que não tem nada a ver com ela. Quantos de nós já tivemos um preconceito de alguém, fizemos um pré-julgamento, mas depois que a gente conheceu, a gente até se tornou amigo, e não tinha nada a ver com aquilo que a gente achava que era. Assim diz o final da leitura de hoje. O fruto que a gente dá revela quem a gente é. A gente conhece a pessoa pelo fruto. E oxalá que o fruto nosso possa ser fruto de uma educação amorosa, presencial, carinhosa, que nós tivemos dos nossos pais. Mas não é só isso que nos forma. Acredito que a formação em casa devia ocupar a maior porcentagem da nossa vida. Às vezes não é. Nós temos formação na escola, você pode colocar quantos por cento você acha. Na família, quantos por cento você acha. No trabalho, na rua, na igreja. E hoje tem uma formaçãozinha no celular também, que talvez ocupa um dos maiores tempos nossos. Indo esses dias na casa de alguém, tinha lá algumas crianças, já adolescentes, né? Não é criança não, já adolescentes. E eu fui lá visitar, mas as crianças no mundo da lua, né? Não cumprimenta direito, né? Porque está ali jogando joguinho no celular. Tem casa que eu vou às vezes abençoar um doente, e a gente não tem sensibilidade de desligar a televisão na hora que o padre está rezando. Não importa, você pode assistir o que você quer, mas naquele momento, né? Ou pelo menos abaixar o som.
Então a gente não sabe se a gente está ali rezando ou se a gente está vendo a TV. A gente tem muita dificuldade de se desconectar. A fala revela quem a gente é. Existe um ditado meio popular que diz assim: quando Pedro fala de Paulo, Pedro está falando muito mais de si do que de Paulo. Vou repetir: quando Pedro fala de Paulo, ele está falando muito mais dele do que do Paulo. Então tome muito cuidado, isso vai ajudar muito você. Quando alguém vir falar para você de uma outra pessoa, fazendo uma crítica destrutiva, uma fofoca para prejudicar o irmão, preste bem atenção. Talvez aquela pessoa que está falando, ela está muito mais revelando quem ela é do que do outro que ela está falando. Nós estamos vivendo uma guerra mundial, talvez seja entre dois países, Rússia e Ucrânia, mas é mundial. Daqui a pouco algumas coisas nossas vai subir o preço, é mundial, afeta todo mundo. Por que essa guerra está acontecendo? Porque eles não conseguiram dialogar. A guerra mostra como o reino de Deus está longe de algumas nações e o inferno está mais perto. Esses países tentaram conversar? Com certeza tentaram. E por que não chegaram num acordo para não haver guerra? Porque o acordo que deve ser de paz, o acordo que deve ter em primeiro lugar a vida das pessoas humanas, não é prioridade. Assim também é com a gente, quando a gente não consegue ter acordo. Isso acontece muito, né? Infelizmente, destrói famílias. Quando os pais morrem, coitados, e deixam herança para aquele monte de filho, vai repartir, briga, não tem acordo. Esses países não tiveram acordo, porque eles estão preocupados na questão econômica deles, e não na vida das pessoas. Isso revela muito que mundo que nós estamos vivendo, como a primeira leitura está dizendo, para onde nós estamos caminhando. Oxalá que os nossos filhos, amanhã, alguém possa chegar e dizer assim para nós: nossa, que beleza o seu filho, que beleza a sua filha, deu lugar no ônibus para aquela pessoa idosa sentar, que beleza a sua filha, repartiu o lanche com aquela criança que não tem, que educação é o teu filho. Vai revelar o fruto que você plantou, o fruto que ele é. Evangelho de hoje, de São Lucas, também fala muito da nossa vida, muito do que a gente é. Jesus aqui está contando uma parábola hoje. Primeira parte diz assim: como que um cego pode guiar outro cego? Uma pessoa que não enxerga, como que ela pode guiar outra? As duas não vão cair no mesmo buraco? E aí ele diz assim: o discípulo não é maior que o mestre. O discípulo deve ser como o mestre e não maior. Por que Lucas está falando isso? Porque lá no interno da comunidade de Lucas tem gente lá querendo ser maior que Jesus, maior que o mestre. E às vezes assim acontece também conosco, leigos que querem ser maior que Jesus, padres que querem ser maior que Jesus, religiosos e religiosas querem ser maior que Jesus. Onde Jesus não aparece, quem aparece é nós. Nós devemos ser como Ele, viver a vida dele e não maior do que Ele. Depois, continuando na questão do cego, guiar outro cego, ele diz assim: olha,
você tem uma facilidade, você tem um olho de microscópio, porque eu não sei como você enxerga o cisco pequeno que está no olho do teu irmão. Isso você é especialista, mas você não consegue enxergar a trave, e a trave é uma coisa grande que está no teu olho. É claro que uma trave não cabe no olho, não é? Essa é uma linguagem judaica que a gente chama de hipérbole, é um exagero. Mas ele está dizendo, a gente tem uma facilidade de apontar o cisquinho, o defeitinho do outro, mas a gente não enxerga a trave que tem na gente, né? A gente fala, fulano é assim. Se a gente fosse ver a nossa vida, a gente também tem assim, assado e queimado. Então procuremos ver melhor. Não é que a gente não tem que corrigir. O pai não corrige o filho, a mãe não corrige o filho? Sim ou não? Por que corrige? Porque ama. Só corrige com amor, com respeito, quem ama, quem quer o bem. Mas a gente vai corrigir melhor quando primeiro a gente tirar a nossa trave, enxergar melhor, e aí então poder tirar o cisco. Os filósofos diziam assim: conhece-te a ti mesmo. A gente está precisando mais conhecer melhor a gente. E aí diz assim no Evangelho: tira a primeira trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do teu irmão. O tempo da quaresma está chegando e a gente precisa enxergar bem. Pensa um pouquinho, quais são as traves que tem no teu olho que precisa ser retirada? Tem uma palavrinha aqui nesse percurso que fala para você ver primeiro, enxergar primeiro o que você tem. Em grego se chama katanoel. Noel, conhecimento, katá, profundo. É a tradução dessa palavra aqui em grego. Nós precisamos ter um conhecimento profundo de nós mesmos para ajudar o irmão. E depois a maior palavra que vai aparecer no tempo da quaresma inteira, metanoel ou metanoia. Quando você tira a trave do teu olho, você vai enxergar metanoia e vai poder mudar a direção, vai poder mudar o caminho. Isso se chama conversão. E aí o Evangelho vai terminar como a primeira leitura: árvore boa não pode dar fruto ruim, árvore ruim não pode dar fruto bom. Oxalá que nós também sejamos uma árvore boa que dê frutos bons, porque a boca fala do que o coração está cheio, e nós nos revelamos quando falamos. Oxalá que quando nós falamos, nós possamos revelar também o Deus que está em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.